não vai aparecer. Deixa eu pôr mais aqui. Olá pessoal, tudo bom? Chegou a terça-feira, é a hora da nossa live. Hoje nós temos a presença incrível de uma coach que faz parte do time da consultoria.c, que tem uma história, que tem uma trajetória de vida muito bacana. É a Mônica D'Angelo e ela vai falar um pouco pra gente na visão sistêmica de como a gente pode, ela já está chegando aí, de como ela pode, como a gente pode realizar os sonhos. Vamos lá. Lembrando que todas as terças e quintas, às 17 horas, sempre aqui no Instagram da consultoria.c, e esse vai ser mais um bate-papo incrível. Olá, Mônica, tudo bom? Tudo bem, e você, Fábio? Obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra fazer as coisas junto com a Ponto C. Admiro demais o trabalho de vocês e sou muito feliz de ser parceira de vocês. Mônica, é bom ter parceira como você, viu? Pessoas que se empenham, que trabalham com o coração, uma incrível coach. Eu estava aqui falando bem de você, falando um pouco do seu trabalho. E como é importante para a gente realizar sonhos, né? A gente trazer pessoas com energias parecidas, né, Mônica? Com certeza, com certeza. Energia positiva ajuda muito, né, para conquistar os sonhos, né? Se a gente fica muito na negação, a gente não atrai coisa boa, né? Exatamente. Bom, Mônica, para a gente começar esse bate-papo de hoje, vamos fazer disso um bate-papo bem leve, bem descontraído. Se apresenta um pouco para o nosso público aqui, a sua trajetória, como é que você saiu, né, de um setor de engenharia, que você botava ordem naqueles homens, né, mulher líder, mulher de ponta, e hoje trabalha com constelação, com práticas holísticas, trabalha como coaching, como influenciadora. Me fala um pouquinho como é que foram esses sonhos, né? Como é que esses sonhos apareceram, se concretizaram e mudaram de uma hora para outra aí. Exatamente, Fábio. Bom, eu comecei pela engenharia, fiz curso de engenharia elétrica, né? Totalmente diferente do que eu faço hoje, né? Mas eu comecei pela engenharia elétrica, e aí quando eu comecei a liderar a equipe mesmo, né? O que você falou, né? Aquela equipe, um monte de marmanjo, né? Um monte de almão, de dois por dois, né? O dobro de mim, né? Eu falava, gente do céu, como é que eu vou liderar esse bando de homem, né? Foi aí que eu comecei realmente a estudar pessoas, porque eu vi que tinha um monte de documentos, procedimentos para serem seguidos e muitas vezes não eram seguidos, né? Porque a gente depende das pessoas para ter esse envolvimento. Aí eu fui estudar pessoas, aí eu fui fazer MBA de gestão de pessoas, fui fazer o coaching, aí me formei, né, em Master Coaching, fiz PNL, sou practitioner em PNL também. Fui fazer constelação sistêmica, que aí eu fiz a sistêmica e a constelação fluvial. E aí é um caminho, quando a gente começa a estudar pessoas, começa a ajudar pessoas, é um caminho sem volta, né, Fábio? É um vício, né, Mônica? A gente começa, a gente olha, aí você começa a entender que tem outra ferramenta, que tem outra técnica, e parece que as coisas vão se combinando e vão acontecendo de uma velocidade que para quem olha de fora parece uma velocidade maluca, mas eu acho que a rotina para quem se propõe a desenvolver pessoas, ela é uma rotina também de autodesenvolvimento. E aí Com certeza. você também faz parte, acho que do segundo grupo do Brasil de consteladoras fluviais. Acho que são o quê? 10 ou 15 no máximo que tem no Brasil? É isso mesmo, é isso mesmo. E é assim, né? Os resultados são incríveis, né? Assim, com a constelação fluvial, porque realmente transforma. Então, assim, para quem tá vendo, né, fez algum processo já, principalmente de autoconhecimento, fez algum processo de coaching, né, viu que tá travando ainda, não tá caminhando, tá aquele emaranhado que a gente fala, né, fica aquela coisa de, e agora para onde que eu vou? Ou então as histórias vão se repetindo também, né, então você fala, nossa, eu tô tentando fazer alguma coisa diferente, mas parece que a vida sempre me leva para o mesmo lugar, né?
Então é legal ver a constelação pela constelação sistêmica e fluvial, porque aí a gente vai olhar realmente lá para o nosso passado, a gente vai olhar lá para a nossa família, né, para o nosso sistema, e entender o que está acontecendo com a gente. Exatamente. Bom, e afinal de tudo, de contas, eu acho que o mais importante é a gente ter um sonho e ir atrás desse sonho, realizar esse sonho, né, que é o tema. E a gente tem várias abordagens que falam de sonhos. A gente pode olhar para sonhos a partir da PNL, do coaching, a partir das práticas motivacionais. Mas eu acho que é legal a gente trazer, que foi a sua proposta para hoje, trazer esse olhar sistêmico para os sonhos, porque a sistêmica, ela mostra um pouquinho desses nós invisíveis, e às vezes eu estou quase realizando um sonho, estou quase chegando lá, eu volto. Ou eu tenho um sonho de mudar de emprego, eu mudo de emprego, é o mesmo chefe. Ou as pessoas pensam assim, se eu, no caso da mulher, né, encontrar o homem da minha vida, ou no caso do homem, encontrar a mulher da minha vida, troca de parceiro, mas repete a mesma mulher. As mesmas histórias, porque, afinal, né, a gente sabe que a gente está olhando para um clã, para um conjunto de informações ali. E então, eu vou fazer a primeira pergunta para você. O que fazer, né? O que eu tenho que fazer para quando isso está acontecendo comigo e eu não estou conseguindo realizar o sonho? Ou seja, eu já tenho esse sonho e eu não consigo realizar ele. Quais são suas dicas iniciais aí, Mônica? Então, eu acho interessante parar para pensar aquilo tudo que vai se repetindo e que está impedindo de te levar ao teu sonho, de te levar à realização do teu sonho. Olhar realmente através de um olhar sistêmico. O que é o olhar sistêmico? Olhar justamente para a nossa geração anterior, a nossos ancestrais, ao nosso clã. Né? Então, quando a gente fala de sistema, a gente está falando de tudo aquilo que aconteceu antes da gente. E a sistêmica fala muito da questão da lealdade e dos excluídos. Né? Então, assim, as pessoas do nosso sistema que foram excluídas, de alguma forma, a gente repete a história deles em lealdade, né? E eu tenho um exemplo muito bacana, Fábio, que eu acho que para o pessoal entender o que é isso, o que é essa lealdade, o que é essa exclusão, né? Quando eu estava fazendo o meu curso de formação em sistêmica, eu fui representante, né? Então, a gente tem a representação das pessoas da nossa família, né? E eu fui uma dessas representantes. E aí eu tava lá e ela constelando, ela estava constelando justamente a questão do dinheiro. E aí meu representante seguia lá a constelanda, né? A representante da constelanda. E seguia, e ela saía correndo. E eu seguia, e ela saía correndo. Eu falava, gente do céu, ela precisa olhar para mim, ela precisa olhar para mim, né? E aí depois, quando foi desembaraçar e foi entender o que estava acontecendo, eu estava representando um tio-avô dela, que era muito rico, e que a família tinha excluído ele, porque achava que ele tinha ganhado dinheiro de uma forma ilícita. Olha que então legal. Ela não queria olhar, porque ela entendia que aquilo não era bom para ela. Ela aprendeu com a família de que aquilo não era bom. Então ela estava dando as costas para o dinheiro. Olha que loucura. Olha que loucura. É muita loucura. Às vezes a gente fala, realmente, a gente fala, né, de constelação sistêmica aqui na Ponte C recorrentemente, e para quem ainda não ouviu, não conhece, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com religiosidade, tem toda essa concepção sistêmica, ela tem um aparato técnico, tem um aparato científico, não cabe a gente ficar justificando nos detalhes aqui, mas realmente funciona. E quando a Mônica fala de leal, o pessoal entender um pouquinho mais, o que é essa lealdade de sistema? Então, essa lealdade de sistema é justamente quando a gente faz a mesma coisa, né? E a gente faz por amor. Então, assim, por exemplo, né? Se alguém me perguntar que time de futebol você torce, Mônica? Eu vou falar, eu torço pro Palmeiras. E por que você torce pro Palmeiras? Porque meu pai era palmeirense. Simples assim. Isso é lealdade. Não tem forma mais simples do que de explicar o que é lealdade. São coisas que a gente faz pelo inconsciente, a gente faz por amor, para honrar aquela pessoa que a gente tanto ama. Então, inconscientemente, a gente faz aquilo
para honrar e para que essa pessoa seja vista. Mas o grande detalhe é que essa lealdade sistêmica ela funciona para coisas boas e para coisas que faziam sentido em algum momento e hoje não fazem mais sentido, né, Mônica? Então a gente consegue entender Exato. através da constelação que durante 7 sistemas, 7 gerações, aliás, essas informações vão se reproduzindo através do nosso DNA. E aí, quando a gente vai sonhar, e talvez a gente quer sonhar algo diferente dos nossos pais ou dos nossos avós, acontece alguma coisa diferente, não acontece? Então, existe influência, onde eu quero chegar existe influência dos nossos pais, dessa lealdade nos nossos sonhos atuais? Sim, bastante, bastante, né? Principalmente porque o Bert Hellinger fala muito, né, da questão de tomar os pais, né? E é aquela coisa, a gente sempre quer fazer diferente dos pais, né? Tem muito pai e mãe que, né, a gente fala, não vou fazer isso que minha mãe fazia, que eu não gostava que ela fazia, né? Uhum. Isso acontece demais. E quando eu vejo, eu estou fazendo igualzinho com as minhas filhas. Porque eu estou negando algo, eu estou julgando a minha mãe e estou me colocando maior que ela, né? Então é importante também pensar nisso, né? A gente ter a ordem no nosso sistema. Então, assim, quem vem antes é maior do que a gente. Os nossos pais são maiores do que a gente, né? Se eles não deram tudo que a gente desejava, né? Paciência, olha para eles com amor e carinho, vendo que eles te deram o que era mais importante, que é a vida. A vida. Só isso que você precisa. O resto, a gente vai atrás, a gente faz acontecer. A gente não precisa mais do que isso. Então, quando a gente olha lá para os nossos pais e fica julgando, fica falando, não fez isso, porque não foi bom para mim, a gente não está tomando a força deles. E a gente fica pequeno diante da vida. Então, assim, até hoje de manhã eu estava vendo uma live da doutora Sandra, que foi minha professora, minha mestra de Nossa, constelação. mestre, né? E aí ela estava falando justamente isso. Se você quer se tornar adulto, tome a força dos seus pais. Reconheça que eles fizeram o que podiam por você, né? Eles deram o máximo, que era a sua vida, né? O que veio a mais, ótimo, maravilha, né? O que foi a menos que você esperava, olha para trás e olha para aquilo e fala, ok, tudo que eu passei, eu sou hoje quem eu sou porque eu passei por tudo isso. E tá tudo bem, né? Então, olhar isso com amor e se colocar no papel de filho para tomar a força dele. Só dessa forma a gente se torna adulto. Porque criança, né, Fábio, não tem casa, não tem carro, não tem família, né? Criança só sonha, não concretiza nada, não concretiza nada. Ele só fica no sonho, né? Então, para a gente se tornar adulto e concretizar os nossos sonhos, a gente precisa tomar a força dos nossos pais. E existe algum caminho, alguma fórmula, né? Porque às vezes a gente atende pessoas assim, meu pai era do funcionalismo público, o meu sonho é passar no funcionalismo público. Ou meu pai tinha um negócio e eu preciso ser empreendedor. Como é que eu faço para fugir desse... Existe uma fórmula, ou sei lá, para eu fugir desse clã familiar, para não ficar reproduzindo? Porque às vezes eu venho com o espírito mais livre e me tornar um funcionário público não vai fazer com que eu execute essa minha missão de alma. Ou talvez empreender para mim é muito arriscado, eu gostaria de ter algo mais fixo e eu me vejo meio fora da minha família, meio fora do meu clã. Como é que eu... Existe um caminho, uma fórmula ou dicas para a gente trabalhar nesse sentido, Mônica? É importante entender de onde que veio a sua decisão. Se veio do teu clã, que é a tua família, que é da tua família biológica, né? Se veio do teu entorno, que é dos seus amigos, a família de criação, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que têm uma relação com você, né? Ou se foi da alma mesmo, né? Que tu atrás de uma missão, de algo grande, de um propósito maior, ou do seu ser, né? Que o seu ser é o físico, é aquilo que a gente precisa aqui e agora, né? Então, assim, quando a gente
identifica a partir de quem que a gente tomou essa decisão, ajuda muito a lidar com essa decisão. Eu tomei minha decisão de ser engenheira pelo meu clã. Meu pai era engenheiro. Eu fui fazer engenharia na mesma faculdade que ele fez. Eu fui da mesma faculdade. Não bastava ser engenheira, tinha que ser da mesma faculdade. Né? Então, eu fiquei em conflito interno durante muito tempo com relação à família, né? Em questão a essa minha escolha, porque eu entendia que era pelo meu pai, mas ao mesmo tempo eu não aceitava isso. Eu falava, não, mas como que eu fiz isso? Né? E eu só fui melhorar isso quando eu olhei para isso e entendi, né? Então, ok, eu fiz essa escolha profissional pelo meu clã. Agora eu posso fazer diferente. Agora eu me permito fazer diferente, né? Então é importante ter essa noção de onde que está vindo essa escolha. Porque se você sabe de onde está vindo essa escolha, você consegue lidar melhor com ela. Pessoal, para o pessoal ter mais clareza, você falou que essa escolha pode vir do meu clã, do meu entorno, ou... Da alma e do ser. São 4. São 4. São 4, né? E se eu entendo de onde vem, eu tenho mais força para realizar esse sonho. Exato, exato. Porque assim, se você está fazendo uma escolha profissional, que é pelo seu ser, que você precisa se alimentar, e aquilo vai te dar dinheiro, e você sabe que vai sustentar bem a tua família, vai te manter num nível confortável, tudo bem, porque você aceita isso de uma outra forma. Você identifica o porquê que você está fazendo isso. Você para de brigar internamente, né? Porque o que acontece? Muitas vezes não está conectado com a nossa alma e a gente fica brigando. A gente fica, não, mas não tá legal, não tá lá. Muito peso, muito empenho, a gente fica muito talado, né, às vezes. Exato, exato. Então, quando a gente identifica, né, então, não, eu fiz essa escolha por causa do meu entorno, realmente, né? Então, principalmente profissionalmente, a gente faz muitas escolhas por conta do nosso entorno, né? Porque a gente quer crescer na empresa, a gente depende de como as outras pessoas do nosso entorno estão nos vendo. E tudo bem, isso não precisa te ferir. Se você tem essa percepção e entende isso, você vai fazer de uma maneira mais suave. Isso não precisa pesar para você. E aí as coisas fluem, né? Porque você identificou, e aí você já, ok, então você aceita e para de brigar com isso. Né? Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos, né? E aí também você se permite, tudo bem, a escolha é pelo meu entorno, agora eu quero fazer a minha escolha de alma. Então tá bom, então se prepare para isso. Se prepare para fazer essa transição, né? Porque daí você faz uma coisa mais sustentada, uma coisa mais leve, uma coisa mais consciente, né? Porque também não dá para você mudar rapidamente, drasticamente, falar, vou mudar totalmente. Né? Tem decisões que não são assim. Tem pessoas que efetivamente sonham, ou seja, trazem aquela informação, se conectam com algo e falam assim, não, eu preciso mudar de carreira, eu preciso mudar disso, eu preciso mudar daquilo, porque eu mereço, e aí parece que vai fazendo tudo como se fosse um trator, e muitas vezes, né, a gente sabe que esse efeito, ele passa muito rápido, a pessoa não tem condição de sustentar isso, né, Mônica? Quer dizer, ela está desalinhada, em algum momento ela vinha numa demanda reprimida de mudança, e ao invés de fazer isso de forma sistêmica, ela faz isso de forma mental. Exato. E aí acho que entra talvez um parênteses legal da gente fazer aqui, porque uma das grandes críticas que o pessoal tem com relação ao coach, eu sou coach, você é coach, a gente sabe que funciona, mas o coach ele parte de um processo de perguntas e é um processo extremamente racional. O coach chega lá com o objetivo, a gente tem que estimular ele a usar o recurso que ele tem, mas muito para ação. Então, como é que a sistêmica vê isso, né? Quando a gente fala desses objetivos claros e definidos, que no coaching a gente consegue definir muito bem, como é que a sistêmica ela vai ver isso, ela vai validar isso, na verdade?
Sim. Eu vou aproveitar até um comentário aqui que a Zuleika falou, né? Que é importante ter a consciência e a coragem de mudar, né? E Ah, eu acho que é bem sim, por aí que você está falando, né, Fábio? Assim, porque a sistêmica, ela vê que realmente a gente tem, né? O coach, ele trabalha muito no racional, na ação e no objetivo, né? Então, ele é exatamente. muito, muito racional. A sistêmica trabalha mais o subconsciente. Ela traz à tona tudo aquilo que a gente não está vendo. Então, é interessante porque a gente está lidando mais com as nossas emoções, né? Então, às vezes a gente está querendo fazer alguma coisa racionalmente e não flui. Por quê? Porque está brigando lá com o seu subconsciente, está brigando lá com a tua emoção, né? Então, se a gente não para olhar isso, né? Então é importante olhar e perceber, falar, tá, mas deixa eu olhar um pouquinho para a minha história, deixa eu olhar um pouquinho lá para o meu sistema. O que eu estou trazendo de carga comigo? O que eu preciso me liberar? O que eu preciso me libertar das histórias que vieram? Exatamente. Cortou um pouquinho, Mônica, você está me ouvindo? Eu sei que essas histórias elas são extremamente relevantes, porque às vezes eu ainda não. Ah, fiquei em dúvida também, viu, Mônica? Se travou, comecei a falar aqui. Pessoal, sejam ferramenta de desempate. Quem está travado, eu ou a Mônica? Eu não estou conseguindo entender. Mas o que a Mônica está dizendo é o seguinte, que às vezes se eu não me posicionei na vida de adulto ainda, vamos lá, Foi, deu uma travada aqui, mas voltou. voltando, eu pedi para o pessoal falar, eu achei que você tivesse travado, você achou que eu estava travado aqui. Falei, pessoal, fala quem está travado aí para a gente entender. E A Zuleika quando falou que eu cravei. Tá bom. vai dar Obrigada, tudo bem. gente. Coisas de Mônica, live, não tem jeito. ao vivo é assim mesmo. O Porchat, esses dias que passou, né? Ele tava fazendo a live, de repente passa a mulher dele toda agachadinha, sem jeito atrás. E é assim o ao vivo mesmo. Já estou me acostumando. Mas bom, e a gente estava comentando aqui que, em termos sistêmicos, Mônica, ele começa a ter outros valores. E muitas vezes as pessoas elas buscam uma vida leve. E essa vida leve a gente só encontra quando a gente está de olho no sistema. Porque se a gente Sim. ficar no julgamento, se a gente ficar no sentimento de culpa, no sentimento de medo, isso faz com que a gente gaste muita energia e coloque pouco resultado. Aí fica difícil sonhar, não fica? Fica difícil demais, porque fica pesado demais. Então, muitas vezes, olhar para o sistema e olhar para tudo que a gente passou, aceitando do jeito que foi, sem julgar, não tem certo, não tem errado, né? O Hellinger fala muito da ordem das ajudas, né? Que a gente dá o que tem para dar. Então, o que a gente teve, que a gente recebeu, é o que as pessoas tinham para dar, né? Então, a gente tem que aceitar isso. Se a gente olhar com isso com mais amor, né, com mais respeito, com mais honra, entender que o que foi feito era o que tinha que ser feito, nos permite ter mais leveza para seguir a vida, nos permite olhar mais para frente, menos para trás. Porque quando a gente também fica se queixando muito do nosso passado, a gente está olhando para trás. Como é que a gente vai olhar para frente, planejar o futuro, se a gente está olhando lá para trás, né? Então a gente tem que se livrar desse passado, a gente tem que aceitar do jeito que for, tomar a força que a gente precisa para seguir em frente. É a única forma que a gente vai estar forte realmente para conquistar os nossos sonhos, né? Se a gente Exatamente. ficar se queixando, a gente vai estar pequeno, a gente vai estar criança. Criança que faz birra, criança que não conversa, criança que não sabe negociar, criança que fica entre marido e mulher ali, não acha um caminho, porque ou ele vira o pai dela, ou ela vira a mãe dela, e aí fica difícil mesmo, né, Mônica? Agora, a gente estava falando um pouquinho do coaching, né? Na sua visão, agora tem uma curiosidade minha, não tava, isso nem está na nossa pauta, mas
o coaching e a constelação sistêmica, elas conversam, elas combinam, elas são excludentes? Como é que você tem feito no seu dia a dia nas suas sessões, para usar essas técnicas aí? Eu acho que são técnicas complementares, Fábio, porque assim, uma trabalha bastante o racional, que é o coaching, né? O coaching, ele trabalha programação mental, ele trabalha justamente essa questão de sabotadores, aquilo que não está permitindo aqui e agora fazer, aquilo que a gente fica postergando, falar, não, vou deixar para depois, vou deixar para amanhã, ficar prorrogando, né? Isso o coaching trabalha muito bem, né? A constelação e o sistêmico vai trabalhar muito para aquilo que a gente não está vendo. Então, eu estou travando e eu não sei por quê. Eu estou fazendo de tudo, mas não vai. Eu estou tentando guardar dinheiro, mas eu não consigo. Sempre acontece algum gasto a mais que eu não estou prevendo, não, sabe? Então, as coisas vão acontecendo e não permitindo fazer aquele plano de ação que foi determinado no coaching. E aí, quando a gente olha no sistêmico, a gente vê que tem lealdades e que a gente está repetindo histórias. Isso vai nos libertar para seguir em frente. Só isso vai romper mesmo aquele cordão que está nos segurando, nos puxando, né? Que não está dando ação. Então, são técnicas complementares, né? Inclusive, até mesmo continuar fazendo outras terapias holísticas, barra de axis, que eu sei que você faz. Então, assim, coisas assim ajudam muito a manter também o trabalho da constelação, a manter o trabalho sistêmico que foi feito. Então, assim, a gente não descarta nada, a gente só complementa. São técnicas complementares e podem trabalhar juntas, não tem problema nenhum. Então, muitas vezes a gente trabalha primeiro o racional, que a pessoa, né, se ela deseja, vai direto para o racional, vê que está entravando demais, vamos dar uma olhada sistêmica, tá? A gente agora que olhou o sistêmico, vamos voltar mais para o racional, vamos fazer alguma outra terapia holística para complementar o trabalho que foi feito, para dar uma manutenção e sustentar o trabalho que está sendo feito. Porque isso também é importante, né, Fábio? Porque às vezes a gente faz um trabalho e aí depois você não faz mais nada, né? E aí volta para o padrão. Eu acho assim, às vezes a pessoa faz a constelação e não vai para a ação. A constelação vai cair por terra. A gente discute muito, né, para quem acompanha outros consteladores, a questão do tomar pai e mãe. Aí você vai lá, faz uma dinâmica, toma o pai e mãe, no outro dia de manhã recebe uma ligação e fica bravo com a mãe, fica bravo com o pai. Por que você está me ligando? Você já perdeu o trabalho que foi feito, aquele nível de consciência. E com o coaching, mesma coisa. A gente vai para uma sessão, a gente mostra lá, monta um plano de ação, tem que fazer A, B e C. Ok, você topa? Eu topo. Chega no dia seguinte, se a pessoa não faz. Então, eu vejo profissionais muito, principalmente a galera aqui da Ponte C, muito comprometida, trazendo resultados na vida do coach, mas eu acho que é um processo de empoderamento do coach. Né? A gente está aqui com ferramenta de transformação, mas a gente é a ferramenta. Você que vai fazer essa transformação. E pensando nisso, Mônica, eu queria que você me desse uma ajuda. A gente não pode... a gente tem que complementar os nosso pessoal com algumas dicas. Quais seriam algumas dicas sistêmicas ou de coaching para as pessoas escolherem melhor os seus sonhos, realizarem mais os seus sonhos, conseguirem tirar esse sonho do papel de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais... Como é que a gente pode contribuir em termos de dicas aí para realizar sonhos? Bom, de forma de coaching, né, se a gente for falar, o coaching, a gente fala que o sonho tem que ser o mais específico possível, coloque no papel, né? O Fábio mesmo gosta de dar o exemplo da viagem, né? Eu quero viajar todo ano. Mas aí você não faz o plano, você não coloca no papel para onde você quer ir, com quem você quer ir, quantos dias você quer passar. Aí vem a tua irmã e passa. Fábio, vamos lá, vamos viajar lá para Praia Grande? Você fala, vamos sim. Aí eu passo, Fábio, você não sabe, eu tô indo lá para Campos do Jordão, você não quer ir comigo? Eu acho que pode ser, pode ser. Aí vem a Sandra, né, doutora Sandra,
Fala, ai, Fábio, eu tô indo lá pra Disney, porque a doutora Sandra é muito chique, né? Então ela vai lá pra Disney. Aí vai levar o Fábio lá pra Disney. Aí ele fala, ah, tá bom, acho que eu vou lá pra Disney. Só que daí ele vai ver que ele não tem dinheiro pra ir pra Disney, porque ele não se programou pra isso. E aí ele perdeu a oportunidade de ir pra Praia Grande e pra Campos do Jordão, porque ele não resolveu. Não tinha claro esse plano para ele. Então, o primeiro ponto é tenha clareza do seu sonho. Porque se você tem clareza do seu sonho, você consegue se programar para realizar. Financeiramente, você fala com todos os envolvidos, você envolve todo mundo que você deseja que realize aquele teu sonho com você, né? E também, outro ponto que eu acho que é importante é ter esse olhar sistêmico. Então, o que hoje está me impedindo de realizar os meus sonhos? O que sistemicamente eu estou repetindo que acontece na minha família? Então, putz, a minha irmã está passando por uma coisa parecida com o que eu estou, que a minha tia também passou, que a minha avó também passou, né? Então, é sistêmico. Então, olhe para isso. Veja com quem que você está em lealdade, para você romper essa lealdade e conquistar realmente o seu sonho, né? Então, o autoconhecimento nesse sentido é fundamental. Você ter a certeza daquilo que você precisa e olhar de uma forma realmente holística, no sentido de olhar o físico, olhar, né, o espírito, olhar o todo, né? O holístico é olhar o todo. A gente não olha um lado só da moeda, a gente olha todos os lados da moeda. Né? Então, não é só o cara e coroa, tem a bordinha também da moeda, que todo mundo esquece de olhar, não é mesmo? Então, é isso, tem que ter esse olhar holístico, tem que ter esse olhar mais completo para a gente conseguir realizar os nossos sonhos. Isso vai ajudar a concretizá-los. Ou seja, o que eu realmente ganho se eu realizar esse sonho. Porque às vezes eu já peguei pessoas, né, em atendimentos que o próprio inconsciente dela boicotava no sentido assim, você não vai ganhar nada, você vai ganhar mais dívida, você vai ganhar mais dor de cabeça, você vai ganhar... Não tem um ganho em você realmente ir por este caminho. De repente, é a viagem para mostrar que você está viajando, não por curtir o destino, por curtir a vibe da viagem. Então, acho que olhar para o que eu realmente ganho em cima da realização desses sonhos também dá um... Mas eu acho que para isso, né, Mônica, acho que é legal você comentar com a gente do processo de autoconhecimento, porque se eu não estou entendendo o que eu realmente ganho, para ter esse foco, para ter essa energia, para ter essa disposição, muitas vezes para ter disciplina, porque nem todo sonho é realizado na próxima semana ou no próximo mês. E pela questão do imediatismo, o brasileiro já desiste, né? Às vezes eu preciso de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa visão sistêmica relacionada ao autoconhecimento, para que eu me autoconhecendo, eu consiga ter mais força, foco, fé, como o pessoal diz por aí, para realizar os sonhos. Exatamente. Bom, sistemicamente falando, né, essa questão do autoconhecimento é fundamental. Por quê? A gente precisa estar no nosso lugar dentro dos nossos núcleos. Então, se eu tenho uma família, então eu, meus pais e minhas irmãs, é uma família, é a minha família de origem. Eu nasci dessa família. Então, é importante eu entender se eu estou em ordem, se eu estou no meu lugar dentro dessa família. Já começa por aí, né? Eu reconheço os meus pais como grandes, né? Eu reconheço que eles estão no lugar deles. Para quê? Para tomar a força deles. Se eu tomar a força deles e estiver no meu lugar de filha caçula, que eu sou lá da minha família, eu vou poder... Tão bom que eu caçula, né? Chega depois, tem mais atenção. Mas o mais novo, sistemicamente, precisa de mais atenção. Eu vou falar, que o Hellinger fala disso. Então, não, é o famoso chega depois e senta na janelinha, porque precisa de mais atenção, né? Eu cheguei depois, não sei de tudo, vocês já estão vivendo aí há um tempão, vocês que me contem.
Exato. Não, e é uma grande vantagem de ser o caçula, né? Porque, assim, o caçula, ele tá mais livre das lealdades do que os irmãos mais velhos, né? Pelo Hellinger, ele fala que o irmão mais velho, ele é o primeiro, então ele escolhe quem que eu quero ser dentro dessa família, né? Então, o que que eu vou ser, o que que eu vou representar dentro dessa família. Os outros vão se adequando a partir dele. O mais Sim. novo, ele é o caçula, ele está o mais distante, porque os outros já foram tomando, né? Já foram tomando aquilo que as lealdades já foram tomando tudo. Então ele está mais liberto, né? Por isso que ele é o caçula, ele é o mimado, que todo mundo fala que é o mimado, porque ele faz tudo que ele quer, né? É o que todo mundo diz, não é isso? Sim, em casa não era assim, não. Nossa. Não, é só na minha família que é assim. Mas isso tudo tem uma explicação e tem uma base científica, né? E tá tudo certo. Então, se a gente aceita, né? E a gente entende que a gente está no nosso papel e tá tudo certo. Eu reconheço o meu irmão que ele tá no papel dele, que ele é o irmão mais velho e ele vai ser mais mandão do que eu mesmo. Tá tudo certo. E eu vou ganhar força e ele também. Todo mundo vai ganhar força, mais força quando estiver nos seus lugares e reconhecendo os outros nos lugares deles, né? Então, a partir daí, eu vou, né? Meus pais vão conseguir me impulsionar para a vida, para eu ser uma adulta que eu sou hoje, para constituir a minha família. E aí eu ter os meus filhos, né? Então, eu tenho as minhas filhas. Então, a partir daí, eu consigo começar a pensar nos meus sonhos. E aí, o que é importante? Identificar. Esses sonhos são de quem? Lembra que eu falei? Do clã, do entorno, da alma ou do ser. Se eu consigo identificar, né? Ah, então esse é para o ser, né? Então, tudo bem, faz sentido para mim? Alma, tudo bem a gente cumprir esse sonho para o ser? Tá tudo certo? Faz sentido isso? Vai ser um objetivo bom, vai ser um sonho bom para mim e para os outros que estão ao meu redor, né? É interessante também pensar no entorno num momento desses, pensar, né? Então, isso vai dando força para a gente realizar os sonhos. Porque se eu fico na briga, né? Se eu fico, ah, não, eu vou realizar só para o clã, vou mostrar para o meu clã que eu posso, né? Você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida do clã, né? Exatamente, exatamente. Então é muito complicado. Fica muito mais difícil, porque eu não estou realizando aquilo que é para mim. Eu não estou vendo valor para mim de realizar esse sonho. Então, quando eu identifico isso, eu falo: ok, clã, eu entendo que para você é importante. Então, vamos negociar isso? Será que eu não posso fazer diferente? Será que eu não posso fazer as minhas escolhas? Eu entendo porque que é importante para vocês. Mas agora vocês me permitem fazer diferente? Isso é libertador. E para quem está ouvindo a gente, não e nunca participou, por exemplo, de uma dinâmica constelativa, quando a gente está falando de clã, a gente está falando dos nossos, de quem é maior que a gente no sistema, nosso pai, nossa mãe. E quando a gente pede esse tipo de permissão, não é catar o carro e até bater palma lá na casa da mãe e dar, ai mãe, será que eu posso? Não é isso que a gente está falando. Existem dinâmicas que a gente faz com bonequinhos, com post-its, com placa mental, com pessoas representando. E o que essas pessoas, esses bonecos, é legal a gente citar um pouco disso, Mônica. O que essas pessoas, esses bonecos, esses post-its estão fazendo? É uma representação do seu sistema mórfico, é uma representação do seu inconsciente materializada. Quando você olha para aquele post-it, você está falando com a sua mãe representada, com aquele bonequinho que representa o seu pai, o seu sonho, o seu desejo, você está alinhando o seu sentimento interno, você está alinhando a sua alma para. E dessa leitura que a gente consegue nas dinâmicas constelativas, eu falo que também sou constelador, né, Mônica? A gente Isso. participou de grupos junto e tudo. Bom, a gente é parceiro. E quando você faz isso, você envia essa informação não para o seu caminho mental, racional, linear. Você manda direto para o seu inconsciente e por isso que tem esse efeito sistêmico. Você se posiciona.
você faz, você bate, você faz essa dinâmica, daqui a pouco você está conversando melhor com o seu chefe, você está se relacionando melhor com a sua esposa, com o seu marido. Você vê que os seus filhos ali estão... Por quê? Você está se colocando no seu lugar. E aí eu vou emendar a nossa próxima questão, Mônica, que é a questão do quanto o nosso olhar influencia nesse resultado, nesse sonho, nessa busca, né? De eu olhar para isso de uma forma diferente, eu me posiciono, eu trago esse olhar, e esse olhar ele tem N impactos sistêmicos, não é verdade? Muito, muito. Eu senti já na pele. Quando a gente está fazendo o curso, a gente vai constelando junto e a nossa vida vai transformando junto. Por quê? Porque a gente vai encarando os fatos de uma maneira diferente. Isso é muito libertador, por isso que transforma tanto. Então eu paro de olhar para minha mãe com um olhar de julgamento, eu paro de olhar para os meus pais com um olhar de julgamento, eu paro de achar que eu sei o que é melhor para eles. Eles sabem o que é melhor para eles são maiores do que eu. Para com isso, para com isso, para de querer se meter na vida dos seus pais. Eles sabem o que fazem. Se é melhor ou pior para você, tanto faz, tem que ser melhor ou pior para eles. Eles sabem o que é melhor para eles. Né? Então, isso é libertador demais. Quando a gente olha para isso e entende que o nosso lugar não é ficar se intrometendo nos emaranhados dos nossos familiares, achando que a gente tem a resposta para tudo e que a gente pode resolver a vida de todo mundo que está do nosso lado, na nossa família, a gente se libera para olhar para a nossa vida. A gente se libera para... O nosso tema hoje... Exato. A gente só realiza quando a gente está na postura de adulto. E com Exato. Exato. E a postura de adulto olhando para frente, não para trás. Enquanto eu estiver olhando, é simples assim, se eu estiver olhando para trás, eu estou pequeno. Se eu olhar para frente, viver o meu presente, olhando para frente, eu estou numa postura de adulta e me responsabilizando por aquilo que eu faço, pelas minhas escolhas. Isso que faz com que a gente realize os nossos sonhos. Então, é muito importante, porque sistemicamente falando, quando a gente olha para tudo isso e coloca ordem nos nossos sistemas, olha para as lealdades, olha para a história, aquilo tudo que a gente aprendeu a olhar pelos olhos dos outros. Ah, não, porque a minha avó falava que a mãe dela era não sei o que, tá. Então, eu vou olhar a minha bisavó pelo olhar da minha avó e não pelos meus olhos. Então, isso também é importante. Isso o sistêmico faz, por quê? Porque é justamente isso. O nosso subconsciente vai olhar para a nossa bisavó, vai olhar lá para minha bisavó e vou falar, ok, minha bisavó, agora eu te vejo sem o olhar da minha avó. Eu estou em contato diretamente com ela. E aí eu posso tomar a força dela. Então, sistemicamente, é mágico por conta disso. Porque o nosso subconsciente vai destravando essas travinhas que foram postas. Exatamente. Porque senão acontece assim, eu quero sonhar com uma viagem. Eu só consigo sonhar com a viagem da praia, porque minha família sempre ia para a praia. Eu penso num carro novo. Só que eu penso em trocar o meu carro para um carro, entre aspas, novo, mas é sempre aquele carro usado que meu pai sempre comprou carros usados. Ou eu penso em ter uma promoção no emprego, mas eu sempre é uma promoção que fica aquém, que é um sonho, né, ser promovido, mas eu sempre fico num cargo que é um cargo muito parecido com o que a gente já teve experiências, relatos e em sessões que as pessoas não conseguiam ultrapassar o limite dos pais. Ou seja, se meu pai tinha um teto financeiro que ganhava X, se minha mãe tinha uma casa Y, parece que eu não consigo passar daquele limite porque eu não quero me sentir melhor que os meus pais. E, na verdade, a grande concepção do olhar não é ser melhor nem pior. É fazer diferente. Os tempos são outros, né, Mônica? Se a gente pegar na história recente ali, quanto a gente não aprendeu nesses últimos 100 dias?
Muito, muito. Assim, a gente não teria nem como prever e a gente não tem como mensurar. Mas, em termos de olhar sistêmico, esse efeito também desses 100 dias de isolamento também acho que mudou muita coisa. Muita gente se pôs no lugar, muita gente se pôs arrogante. Ah, meu pai não pode sair de casa, meu pai não pode isso, não pode aquilo. E sistemicamente a gente está roubando a energia deles, não é assim que funciona? É isso mesmo. Quando a gente se coloca maior do que os nossos pais, a gente não está permitindo. A gente tá se colocando no lugar deles. Então, eles não ganham força, né? Porque a gente está tirando eles do lugar. E a gente também não ganha força, porque fica pesado demais. Eu não sou grande o suficiente para tomar o lugar da minha mãe. Eu não vou aguentar os problemas dela, porque ela é a grande. Eu sou a pequena diante dela. Eu consigo aguentar os meus problemas. Minha mãe aguenta os problemas dela, porque ela é a grande, para lidar com as questões dela. Então, isso é fundamental. Então, assim, também quando a gente pensa, né, Fábio, essa questão da ordem, né, na sistêmica e hierarquia, é uma coisa que a gente, no começo, até luta um pouco, né? Quando a gente começa a estudar, a gente fala, mas hoje, né, parando para pensar, as minhas filhas sabem muito mais do que eu. De tecnologia, elas usam tudo, né? Elas não sei o quê. Então, às vezes, a gente também empodera demais os nossos filhos e Sim. coloca, puxa eles para serem grandes, sendo que eles não são. Então, também precisa olhar os dois lados. A gente fala muito do filho tomando o lugar do pai, mas muitas vezes o pai também puxa o filho para ser parceiro, para Ou ser para. companheiro. E não é. E a gente vê muitos casos de pessoas que querem ver os seus sonhos realizados através dos filhos. Ai, Isso é porque, muito normal. porque eu não consegui fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade e tal. Ou, ai, porque eu tive uma vida muito difícil, você tem que fazer tal coisa. Porque projetar esse sonho nos filhos, né, Mônica, eu acho que é pesado, torna a vida do filho pesado também. É pesado porque o filho, ele com amor, por amor ele pega. O filho ele não nega. O filho ele não vai falar, não, não vou fazer. Principalmente quando ele é pequeno, que ele não tem muita autonomia, né? Então, a gente fala, né, que até os 3 anos ele está muito conectado com a mãe, até os 7 anos fica muito conectado com o pai, daí dos 7 aos 14 ele fica no julgamento, testando, fica para o mundo, e a partir dos 14 anos, ele já pode e já deve estar no núcleo dele, no sistema dele. Isso é muito difícil dos pais entenderem, né? Para mim, que eu sou mãe, foi muito difícil começar a entender isso no começo. Principalmente porque eu tenho uma filha que é super responsável, muito madura, né? E eu via ela mais preocupada comigo do que ao contrário. Tá errado. Tá errado, coitada. É pesado para ela e é pesado para mim. Eu fico pequena diante dela. Não é bom para nenhuma das duas, né? Eu empaco minha vida e ela também, porque ela também Sim, está perdida, porque ela não tem a força da mãe, ela não tem essa coisa para olhar para frente. Então, a questão do caminho dela também não fica claro, né? E eu acho que acontece muito isso com sonhos. Então, a partir do momento que eu estou vivendo a vida dos meus pais, eu não sei quais que são os meus sonhos. Eu não sei o que eu vou realizar para mim. Não sei, eu não estou vivendo a minha vida. exatamente. E quem está nos ouvindo aí? Está gostando do papo? Como é que você sonha? Como é que você tem trabalhado aí o seu sistema familiar, seu sistema profissional? Vamos aproveitar esses últimos minutos se quiser enviar sua dúvida, fazer sua contribuição. A Zuleika está Ó, a colocando Zuleika aqui. postou aqui, ó. Passei Passei por por isso. isso. Pode ler, pode ler. Fui a única filha que estou, que era o sonho do meu pai. Queria ter um filho estudado. É. E aí você foi ter que ser o menino da família, né, Zuleika? Teve que ser o filho estudado, é isso? É difícil, porque você não consegue viver os teus sonhos. Você vive por um sonho que não é teu. Ainda no teu caso, ainda por alguém que nem estava no sistema. Alguém idealizado.
Imagina você viver a vida de alguém que foi idealizado, né? Então, é muito difícil, É né? bem, é porque assim, se a gente pega um exemplo desse, de ter que estudar, ter que fazer uma faculdade, a pessoa até quer, mas quando você vai com esse sentimento, com essa obrigação, né? Não é nem um ressentimento, mas uma espécie de obrigação, isso que torna pesado. Porque às vezes você já faria aquilo de livre e espontânea vontade, mas quando você vai na obrigação, ser obrigado a ação, a agir, isso que a constelação trabalha, né, Mônica? Para posicionar Sim, esse sentimento, a Sandra fala uma das frases, né, que eu gosto muito da Sandra é achar um bom lugar no coração. E quando a gente está sim. obrigado a fazer essa ação, é difícil a gente colocar num bom lugar. Então, em algum momento gera ressentimento, gera um pouco de rancor, gera um pouco de dúvida, porque eu não estou extremamente ligado. A Marlene está colocando uma dúvida aqui, eu vou colocar para você, tá? Você é a entrevistada de hoje. Tá bom. Irmão mais novo pode ajudar financeiramente o irmão mais velho? Tá. Bom, o irmão mais novo, se ele tem uma condição melhor financeira do que o irmão mais velho, ele pode ajudar o irmão mais velho a encontrar o seu caminho para que ele também consiga ganhar dinheiro da mesma forma que você está ganhando. Essa é a melhor solução. Ai, Mônica, mas ele está super endividado e coisa e tal. Então tá, então faça um acordo para ele, empreste esse dinheiro. Porque se você dá o dinheiro para ele, você tira a força dele. Então fala, olha, eu sou maior que você. Eu estou te dando aqui o dinheiro que eu tenho, né? Isso não é bom nem para ele nem para você. Vocês estão saindo de ordem. Então faça uma negociação com ele. Fala, então tá, vou te emprestar aos pouquinhos o dinheiro. Ou então eu vou te ajudar agora financeiramente, mas eu vou te ensinar como é que eu faço para você poder fazer e conquistar o seu. Você empodera ele. Você vai estar dando força para ele, percebe? Isso é muito bacana de fazer. Mesma coisa de relação de casal. Casal também tem muito isso, né? Ah, o marido ganha mais do que a mulher, né? Ainda é normal isso. Hoje tem muita mulher ganhando mais e sustentando o marido, Mônica. Deixa eu fazer um outro ponto aqui. É verdade, vocês estão mudando, né? Estamos já no século XXI já, né? É, Então, essa diferença salarial, mas essa diferença salarial precisa ser bem lidada pelo casal de uma forma tranquila, para não deixar um menor do que o outro, né? Então falar, ah, tá bom, a gente vai dividir as contas proporcionalmente ao salário. Daí tá. Aí a gente pega, compra o sofá. Ah, mas o sofá é meu, tá? O sofá quem comprou é meu. Você está tirando o poder do teu companheiro. Então, se você tem que fazer alguma coisa junto com o teu companheiro, para você ter relação de igual para igual, a mesma coisa de irmãos que estão na mesma hierarquia, você não pode ter um maior que o outro, né? É importante empoderar o outro. Então, ajude-o a tomar as decisões, faça planos juntos. A gente fala muito, né, na ponto C, né, Fábio, da questão do objetivo comum. A gente fala da vida financeira da família. Envolver todos nesse objetivo. Por quê? Porque todos envolvidos, todos vão ganhar força. Então, por mais que tenha essa diferença financeira, por mais que um ganhe mais do que o outro, é importante não olhar para o que ganha menos como se ele tivesse menos poder. Porque, querendo ou não, a gente acaba olhando dessa forma. Ah, porque você não pode comprar, você não pode pagar isso. Isso você está tirando o poder, está tirando a força dessa pessoa, né? É exatamente isso. Toda vez que você tira a autonomia, como é? A pessoa se vê perdida. Isso acontece com criança, isso acontece com encarregado, e isso acontece também dentro de casa. Eu tiro a autonomia da minha esposa por conta de uma questão financeira, ou tiro a autonomia do meu irmão por conta de uma questão financeira, a pessoa só tende a ficar perdida. A oportunidade de aprendizado que pode ser gerada através de um desafio, né? Em coach a gente não usa o termo problema. E na sistêmica a gente
a gente pode usar o termo oportunidade. Uma oportunidade, meu sistema está me mostrando algo que muito provavelmente, né, provavelmente eu estou emanando. Então eu preciso aprender com aquilo. E aí eu tiro a autonomia, eu tiro a oportunidade da pessoa também aprender, seja qualquer um desses players, né? Para usar um termo mais Exatamente. de outra área. Ô, Mônica, e bom, a gente já. Nossa, passou rápido, né? Que horas são, Tem uma Fábio? hora. Nossa, me perdi. Nossa, 5 minutos já? É 5 minutos, daqui a pouco o Instagram derruba a gente está aqui. Não tá nem entende o que aconteceu. É porque o papo é bom, né? Falar de sonhos é extremamente relevante. Eu acho que todo mundo sonha ou sonhou em algum momento, mas em termos aí para a gente já finalizando nesses últimos minutos, qual que é a importância do sonho, sistemicamente falando, e qual seria uma dica ou uma forma da pessoa tirar esse sonho do inconsciente e ele ir para a ação de uma forma um pouco mais sistêmica? Você já falou um pouco disso, mas para a gente deixar esse recadinho final para essa galera que está nos ouvindo aí. Tá bom. Bom, realizar sonho é importante porque é empoderador. Quando a gente consegue realizar coisas que a gente pensou, a gente se empodera e a gente consegue perceber que a gente pode fazer as coisas. Então, quando a gente pensa em sonhos, é interessante, além do nosso autoconhecimento, pensar sistemicamente, e aí pegando agora um pouquinho do gancho do coaching, pense em sonhos também de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque a gente vai conquistando, isso vai empoderando para a gente fazer os sonhos que são maiores. Porque os sonhos pequenos, né, os sonhos que são de curto prazo, vão mostrar para a gente que a gente está no caminho certo. Vai ser um termômetro para a gente. Então, isso é fundamental também. Então, a gente não focar num sonho único e muito grande, muito longe de ser atingido. Porque isso fica muito idealizado. E aí a gente vai perdendo a força no meio do caminho, porque a gente vai achando que a gente não pode. Então, é importante pensar em coisas menores até chegar lá naquele sonho maior. Então, pensa no pequeno, no médio e no grande, né? Porque isso vai ajudar realmente a estar concretizando os nossos sonhos. E sistemicamente falando, é importantíssimo também, porque a gente vai estar tendo essa percepção de que a gente está andando para frente e parando de olhar para trás. A gente está se libertando de coisas que a gente, do jeito que a gente pensava e sentia antes. Então, isso também vai mostrando para a gente. Então, é importantíssimo a gente conquistar pequenos sonhos também. Porque às vezes a gente foca num sonho muito grande, né? E esquece do sonho mais pertinho, para a gente poder concretizar. Faz sentido isso, Fábio? Sim, totalmente, Mônica. Bom, o pessoal está agradecendo, está falando obrigado. Tem a Pri, tem a Marlene, tem a Zuleika, tem o Adriano Capesse do nosso projeto, a Marlene, a Beatriz, que acompanha a gente sempre, a Elaine Lima Oficial, a digníssima primeira-dama, beijo. Tem uma galera que já entrou, que já saiu, Padovani, o E. Guimarães, enfim, mandar um abraço, um beijo, reforçar que toda terça e toda quinta às 17 horas, nós, o time da Ponto C, a gente está aqui. Te agradecer pelo seu tempo, que é muito precioso, viu, Mônica? O tempo para a gente é um recurso extremamente valioso. Agradecer sua participação, sua contribuição e desejar muito sucesso, muita prosperidade para você nos seus projetos. Dizer para o pessoal que a Mônica faz parte do time da Ponto C, está lá no Finanças Flix, está nas nossas plataformas, está no site da Ponto C, faz parte do time de consultoras que atuam com coaching financeiro, ela deu umas dicas aí do financeiro, e se precisar, quiser o contato da Mônica, pede inbox aqui, eu vou mandando para a galera. Qual que é o seu Instagram, Mônica? Fala aí, pessoal. É monica.d'angelo.319. O 319 é por conta do Instagram, tá, gente? Não foi eu que escolhi, não.
Então é isso, pessoal. Muito sucesso, muita prosperidade. O Instagram já está encerrando aqui com. Já colocou com o mostrador aqui. Mônica, até a próxima. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que participaram. Obrigada aí por acompanharem a nossa live. Gratidão, muita prosperidade.